Se você está com dificuldades para resolver exercícios sobre o ciclo de Carnot, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a nossa segunda aula sobre o ciclo de Carnot. Se você perdeu a primeira aula, onde falamos sobre a teoria e fizemos os exercícios 1 e 2, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder conferir. Mas vamos lá, a partir aqui do exercício 3 hoje. Uma máquina a vapor foi projetada para operar entre duas fontes térmicas, a fonte quente e a fonte fria. E para trabalhar segundo o ciclo de Carnot, sabe-se que a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius e que a máquina retira a cada ciclo 600 joules dessa fonte, alcançando um rendimento máximo igual a 0,25. O trabalho realizado pela máquina por ciclo e a temperatura da fonte fria são respectivamente. Então vamos lá, a gente vai ter que calcular o trabalho e a temperatura da fonte fria. Pessoal, vamos anotar os valores que foram dados. Esse 600 aqui seria o calor que foi retirado da fonte quente. Seria o QQ. 600 joules, certo? Esse 127 é a temperatura da fonte quente. Então, seria o nosso TQ. Só que está em graus Celsius. Eu preciso converter para Kelvin. Como que eu faço? Somo 273. Aí vai me dar aqui 400 Kelvin. E foi dado também aqui o rendimento, que é o ETA, que é 0,25 ou 25%. Vamos lá. Para eu calcular o trabalho, vai ser bem simples. Eu vou usar o rendimento e o calor da fonte quente. Eu sei que o rendimento é o trabalho, que é a energia útil, sobre o calor retirado da fonte quente, que é a energia total. Aí esse rendimento aqui é 0,25. O trabalho eu preciso descobrir. E o calor retirado da fonte quente foi de 600. Olha só, agora eu pego 600 e passo multiplicando. Então, se eu fizer aqui 0,25 vezes 600, eu acho o trabalho. Então, o trabalho vai ser 600 vezes 0,25. Fazendo esse cálculo aqui, vai me dar 150 joules. Certo? Já achei o trabalho. Agora, como que eu vou achar a temperatura da fonte fria? Também usando o rendimento. Só que agora eu vou usar o rendimento para uma máquina ideal de Carnot, que é o seguinte. Eta é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Aí o eta a gente sabe que é 0,25. E aqui vai ficar 1 menos temperatura da fonte fria, eu preciso descobrir. E da fonte quente a gente já achou que é 400, né? Que a gente pegou o 127 e converteu para Kelvin. Sempre essas temperaturas têm que estar em Kelvin, viu, pessoal? Para vocês usarem aqui na formulinha. Então, aqui eu vou colocar 400. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa fração aqui, TF sobre 400, que é negativo, e vou passar para o outro lado. Ele vem positivo. Então, fica assim, ó, TF sobre 400. Aí eu pego o 0,25 e passo subtraindo do outro lado. Certo? Então, vai ficar TF sobre 400 igual a 0,75. Agora eu vou continuar aqui em cima. Vou pegar esse 400 e vou passar multiplicando 0,75. Então eu vou ter que a temperatura da fonte fria é 400 vezes 0,75, que vai dar 300. Só que está em Kelvin. E eu preciso deixar em graus Celsius, que é o que está pedindo ali na resposta. Como que eu faço agora? Eu tiro 273. Então, a temperatura da fonte fria vai ser 300 menos 273, que vai ser 27 graus Celsius. Então, a alternativa correta tem que ter o trabalho igual a 150 e a temperatura da fonte fria igual a 27 graus Celsius. Vai ser, no caso aqui, a letra B de bola. Certinho? Então, a gente usou aí o rendimento para achar tanto o trabalho quanto a temperatura da fonte fria. Vamos para a questão 4. A Revolução Industrial ocorreu no século XIX
com o desenvolvimento de máquinas térmicas e estudos teóricos da termodinâmica, realizados por Watt, Carnot e Mayer, entre outros. Certa máquina térmica que funciona realizando o ciclo de Carnot opera entre duas fontes de calor, a 400 Kelvin e 300 Kelvin. Aqui, no caso, seria a temperatura da fonte quente, maior, e a menor da fonte fria. Suponha que em cada ciclo o motor receba 2,4 vezes 10 ao cubo joules da fonte quente. Por ciclo, o calor rejeitado da fonte fria é em joules. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Como ele deu a temperatura da fonte quente e da fonte fria, e deu aqui no caso o calor retirado da fonte quente, e eu preciso calcular aqui o que vai ser rejeitado da fonte fria, vamos usar o rendimento. A gente sabe que o rendimento de uma máquina térmica pode ser escrito como 1 menos o calor rejeitado da fonte fria sobre o calor tirado da fonte quente. E a gente pode escrever também, só que aí no caso só para a máquina térmica de Carnot, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então eu vou igualar as duas. Olha só o que eu vou fazer, eu vou igualar as duas. Então eu vou ter que, porque o rendimento tem que ser o mesmo. Então eu vou ter que 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Pessoal, se eu passar um para o outro lado, vai ficar 1 menos 1, vai sumir, né? Então eu posso cancelar esse 1 com esse 1. Aí vai ficar o quê? Vai ficar calor da fonte fria sobre calor da fonte quente sobre temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Os dois estão negativos, né? Então multiplico por menos 1 dos dois lados e vou sumir com esse negativo daqui. Olha só, agora ficou fácil de eu achar aqui o calor que vai ser rejeitado da fonte fria, que é, no caso aqui, o QF. Vamos continuar aqui em cima, vamos substituir os valores agora. O QF eu preciso descobrir. O calor que foi recebido da fonte quente é esse valor aqui, 2,4 vezes 10 ao cubo. A temperatura da fonte fria é a menor ali, 300. Já está em Kelvin, porque essas temperaturas sempre tem que estar em Kelvin na hora do seu cálculo. E a da fonte quente é 400. Pessoal, se eu dividir 300 por 400, dá 0,75. Então vai ficar QF sobre 2,4 vezes 10 ao cubo igual a 0,75. Agora eu vou pegar esse valor aqui de baixo e vou passar multiplicando o 0,75. Então o calor da fonte fria vai ser 0,75 vezes 2,4 vezes 10 ao cubo. Fazendo aqui 0,75 vezes 2,4 vai me dar 1,8 vezes 10 ao cubo joules. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra D de dado. Certinho? Vamos para a próxima questão, a última aqui. Olha só, a eficiência de uma máquina de Carnot que opera entre a fonte de temperatura alta, T1, e a fonte de temperatura baixa, T2, é dada pela expressão eta, que é igual a 1 menos T2 sobre T1. Só lembrando, pessoal, que o T2 aqui é o TF, né, que é a temperatura da fonte fria, e o T1 é o TQ, a temperatura da fonte quente. Em que T1 e T2 são medidas na escala absoluta Kelvin. Suponha que você dispõe de uma máquina dessas com a eficiência de 30%. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser igual a... Então vamos pensar, eu preciso achar uma relação entre a temperatura 1 e a temperatura 2. Aí depois eu dobro a temperatura, no caso aí da fonte quente, para ver o que acontece. Então primeiro vamos achar uma relação entre as duas. Eu sei que o rendimento aqui é de 30%, então é 0,3. Certo? Já que a gente sabe que o rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Então aqui no caso vai ser 0,3. E aqui 1 menos T2 sobre T1. Esse T2 sobre T1 que está negativo, eu vou passar do outro lado. Então passa positivo aqui, T2 sobre T1.
e eu passo 0,3 subtraindo. Então, aqui no caso vai ficar 0,7. Então, eu vou ter T2 sobre T1 igual a 0,7. Agora, eu vou pegar esse T1 aqui e vou passar multiplicando. Ou seja, o T2 é 0,7, T1. Achei uma relação entre as duas temperaturas. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar de novo a formulinha do rendimento. E vou calcular esse novo rendimento se eu dobrar aqui o T1, que é a temperatura da fonte quente. Então, aqui no caso, ó, vai ser o dobro. Só que o T2, ele vale quanto? Ele vale 0,7 do T1. Então, no lugar do T2, eu vou colocar 0,7 vezes T1. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar T1 com T1. Então, vai ficar que o rendimento... Deixa eu melhorar aqui esse eta. Vai ser 1 menos... Pessoal, 0,7 por 2 é 0,35. E 1 menos 0,35 vai me dar 0,65. Que vai ser 65%. Só multiplicar por 100 esse valor que você tem um resultado em porcentagem. Letra E. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!